Bom dia, meus irmãos. Estamos experimentando alguns problemas técnicos, mas nada que impeça o nosso culto a Deus nesse momento. Nós viemos aqui para cultuá-lo, o restante é bônus. E nós vamos agora então nos preparar ainda mais para esse momento, orando ao Senhor silenciosamente, lembrando que Ele fala conosco e cuida de nós por meio da sua palavra. Vamos orar silenciosamente, logo em seguida nós ouviremos a santa convocação. Oremos ao Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. João, chamado pelo próprio de o discípulo amado. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Não é à toa que essa carta é plena do tema do amor de Deus. 1 João 1, de 1 a 4. Assim o santo Deus nos chama à sua santa comunhão. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajuda agora a termos essa comunhão declarada aqui por João. A comunhão plena com a Santíssima Trindade por meio da tua salvação. Ó Deus, obrigado, porque ao entrarmos na tua santa presença, é exatamente isso que experimentamos de acordo com a tua vontade. E como João deixou claro, para que a nossa alegria seja completa. Alegra os nossos corações nessa manhã, pois por causa do pecado e de tantas outras circunstâncias, nós temos nos abatido e temos tido dificuldade, Senhor, em perseverar nos teus caminhos. Nos visita agora poderosamente, em nome de Jesus Cristo. O nosso amor é que nós oramos. Amém. Cantemos agora o Salmo 54. Em glória a Deus. Salmos 54. Ó Deus, me salva
Amém. Podeis assentar. E ainda em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, essa passagem nos serve agora como leitura de contrição. 1 João 1, de 5 a 10, esse texto bem conhecido, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Oremos ao Senhor. Deus bendito, obrigado por essa palavra que acabamos de ler. Obrigado porque a tua palavra não pode mentir, porque o Senhor é Deus verdadeiro que não pode mentir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a fé necessária para crermos que estamos em pecado constantemente, apesar de já termos sido nascidos de novo. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Não nos deixe fazermos do Senhor um mentiroso, que se cale toda a boca, e que o Senhor seja exaltado como o Santo dos Santos. E nesse sentido, ó Deus, nós temos a plena convicção, como o próprio texto diz, de que o Senhor perdoa todos os pecados. O Senhor em Cristo Jesus nos purifica. E por isso não temos a menor necessidade de esconder o nosso pecado, mas sim de confessá-los o tempo todo. Por isso agora, ó Deus, nós admitimos a nossa culpa e ao mesmo tempo te agradecemos por tamanho perdão e tamanha garantia da nossa eterna salvação. Louvado seja o teu santo nome e nos ajuda a caminhar em santidade, mesmo sabendo que a perfeição só será alcançada no momento da nossa morte. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. A certeza do perdão se encontra na continuação desse texto, 1 João 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez e cantemos o Salmo de número 6, que Davi compôs, falando a respeito das consequências do pecado até no nosso corpo, em relação à nossa saúde. Cantemos esse Salmo de número 6. Não me reproves, ó Senhor, nem me castigues no furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque enfraquecido estou. Vem me sarar, Senhor, porque bem fracos os ossos meus estão. Também a minha alma está profundamente em terror, mas tu, Senhor, quando agirás, volta, Senhor,
te dão louvor. Estou cansado de gemer, as noites passo a larga de lágrimas, meu leito encher, meus olhos tristes mágoas têm amortecidos, fracos são de tantos inimigos meus. De mim distantes estejais, vós todos que fazeis o mal, pois Deus o meu lamento ouviu e acolheu minha oração. Envergonhados fugirão os inimigos de uma vez. Amém. Ainda de pé, nós confessaremos agora a nossa fé, lembrando que ao fazermos isso, nós estamos como que renovando votos ao Senhor. É a base da nossa fé que nós já professamos e continuamos professando para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos duas perguntas do Catecismo de Heidelberg que falam a respeito da nossa recompensa na hora da nossa morte. Crentes no Senhor Jesus Cristo, que consolo traz a você a ressurreição da carne. Meu consolo é que depois desta vida, minha alma será imediatamente elevada para Cristo, seu cabeça, e que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Esta salvação nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Amém. Podeis assentar. Esse deve ser o desejo de cada um de nós, meus irmãos, e por isso nós vamos orar agora, para que Deus aumente cada vez mais a nossa busca por aquilo que foi declarado agora, mais uma vez. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, nos ajudam, tanto nesse momento de oração pastoral, a como desejarmos aquilo que acabamos de declarar, e também já nos ajudando no entendimento da mensagem no Salmos 17, que ouviremos logo mais. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Oremos a esse Pai bendito. Deus Pai, Deus eterno, com quem reinaremos eternamente. Nos ajuda, Senhor, a desejar todas essas coisas agora, já nessa vida, não achando que é algo somente para o porvir. Ó Deus, nós já confessamos os nossos pecados, e os nossos pecados certamente são uma manifestação do quanto nós amamos
o mundo ainda, e o quanto não amamos o Senhor acima de todas as coisas. Por isso, como o nosso Pai Celeste, que não nos abandona, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, te pedindo, ó Deus, que juntos na igreja litorânea, nós possamos caminhar com esse mesmo objetivo, a peregrinação para a Nova Jerusalém, sabendo que os nossos joelhos trôpegos muitas vezes nos farão querer desistir. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos unidos em fé pela Tua graça e juntos nos ajudarmos, juntos cooperarmos uns com os outros nessa caminhada para estar com o Senhor eternamente. Ó Deus, enquanto isso não acontece, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que há muitas mazelas e misérias por causa da queda de Adão. Por isso agora, ó Deus, nós queremos te pedir, interceder por nosso irmão, querido pastor Ludgero Neto, que não pôde estar aqui com sua família hoje, por causa da sua saúde, dores nas pernas, ó Deus, que ele não sabe de onde vem, o fizeram ir ao hospital nessa manhã, e infelizmente não estar aqui conosco. E essa infelicidade ele mesmo demonstra, falando o quanto ele gostaria de estar aqui com a sua família, não apenas para cumprir um compromisso, mas porque ele sabe, ó Deus, o que significa estar em culto solene, é já estar com o Senhor nos altos céus, já experimentando aquilo que nós vamos experimentar perfeitamente na eternidade. Ó Deus, cuida do teu servo, livra-o do mal e concede a ele recuperação da sua saúde. Te louvamos agora, ó Deus, pela recuperação da saúde do pastor Toca Chique, que ficou alguns dias, inclusive, na UTI, devido à Covid-19. Ó Deus, obrigado por esse livramento. Nós sabemos que os nossos corpos estão totalmente à mercê dessas mazelas do mundo caído, doenças e até a morte. Mas o Senhor vai mostrando o seu cuidado, dando o livramento também e restaurando a nossa saúde. Obrigado a Deus por tamanho livramento. E te agradecemos também por esse livramento grande que o pai da Léo teve juntamente com sua esposa, um acidente grave de carro, mas o Senhor os poupou. Nós oramos pela recuperação deles, te louvamos porque agora, na quinta-feira, Léo, se o Senhor assim quiser e permitir, já estará ali com eles, ajudando-os inclusive nessa recuperação. Obrigado pela tua providência, obrigado a Deus, porque tudo o que o Senhor faz, nos mínimos detalhes, é sempre bom, mesmo que para nós pareça mal. Ó Senhor, mostra-nos a tua benignidade mais uma vez nessa manhã, por meio da tua santa palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós assim oramos. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, meus irmãos, e ainda em 1 João, agora capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 6. Essa é uma leitura de preparação para a mensagem que ouviremos no Salmo 17. 1 João 3, de 1 a 6, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Vamos cantar agora a primeira parte do Salmo 91, esse salmo que fala poderosamente do cuidado de Deus das nossas vidas. Nós cantaremos agora e logo em seguida faremos a leitura do Salmo 17. Salmo 91, versículos 1 a 10. Tá no esconderijo do Altíssimo, vem descansar à sombra do onipotente Deus. Diz ao Senhor: refúgio és meu baluarte, tu és meu Deus, em quem confio, pois te livrará do laço do passarinheiro, sim, da pestilência livrará. Com suas penas Deus te cobrirá, sob suas asas seguro estarás. É sua verdade, escudo e pavês, terror noturno não te assustará, e nem da seta que voa ao dia, nem da peste que nas trevas vai se alastrar e a morte a devastar ao meio-dia em plena luz. Se do teu lado cair em mil e a tua destra tombem mais 10.000, mas atingido, pois tu não serás, apenas sim contemplarás. Verás dos ímpios seu castigo então, pois tu disseste: meu refúgio é Deus. Dele fizeste tua habitação, nenhum dos males te sucederá. Amém. Nós cantaremos o restante do salmo logo após a mensagem. Vamos para o Salmo 17. Ainda de pé, ouçam a leitura do texto que serve para nós de objeto de estudo nessa manhã, estudo sagrado, pois é a própria palavra de Deus. Salmo 17, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra.
parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Podeis assentar. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus auxílio nesse momento. Ó Deus glorioso, abre os nossos olhos, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Toda a Tua palavra, ó Deus, é alimento para nós, mas nesse momento, se não for pelo Teu Santo Espírito, nós podemos ouvir as palavras, compreender o que está sendo dito e mesmo assim não degustar das verdades aqui manifestadas. Por favor, nos ajuda a saborear esse banquete do alto que o Senhor nos concede agora. Ajuda os nossos pequeninos, os nossos filhinhos a entenderem, ó Deus, quem Tu és e o que o Senhor tem para nós. Salva nessa manhã, ó Deus, aqueles que porventura estejam aqui, ainda sem a esperança de poder contemplar o Senhor na vida eterna. Salva nessa manhã, por meio desse evangelho bendito, é em nome de Jesus Cristo, aquele a quem nós não vemos, mas em quem cremos, e por isso somos bem-aventurados. Amém. Você é daquele tipo que pensa que é economizar dinheiro, não colocar o carro no estacionamento do aeroporto e ficar dando voltas e voltas e voltas, até que finalmente a pessoa amada ou as pessoas amadas estão ali, já podendo entrar no carro. Eu sou um desses, mas depois de hoje eu acho que eu não vou ser mais, porque eu parei para pensar na alegria que eu sempre sinto de, ao chegar no aeroporto, mesmo não tendo que passar pela esteira ou tendo que passar, você começa a olhar ali para as portas, né, se abrindo e fechando, para ver se a pessoa que veio te buscar está ali. E quando você olha e vê que ela está ali, o seu pensamento, como o meu avarento, é: ela está gastando dinheiro com o estacionamento. E aí esse pensamento automaticamente se transforma: como eu sou especial. Essa pessoa, ela investiu um pouco do seu dinheiro para que quando eu chegasse, os meus olhos vissem que ela estava ali, e eu pudesse perceber então o quanto isso é importante para o nosso relacionamento. Sem contar que quando você não estaciona lá, não tem o abraço gostoso do primeiro encontro depois da viagem, é só aquele negócio rápido para que você não leve multa e logo você esteja finalmente em casa, vivendo a sua vida normal. Meus irmãos, essa ilustração, ela obviamente empalidece, ela fica pequena em relação àquilo que nós veremos quando nós chegarmos na nossa morada eterna.
E é exatamente isso que o Salmo 17 vem nos ensinar, ainda nessa sequência fantástica, que começou lá no Salmo 15, nos falando a respeito de como já estamos no céu, quando entramos no templo físico do Senhor aqui na terra, lá nos tempos de Davi, um templo real, um tabernáculo na verdade, pois ele ainda não tinha acesso ao templo, só vai ser construído por seu filho Salomão. E para nós hoje na nova aliança não existe a questão física, mas sim onde o povo de Deus está reunido, num hotel ou num prédio de igreja. Essa é a manifestação do céu no meio do seu povo. E continuando no Salmo 16, nós vimos como esse salmo maravilhosamente já nos leva para a ideia da ressurreição. Tudo isso muito ligado àquilo que nós temos estudado nas nossas escolas dominicais, na nossa classe, sobre o culto a Deus, o que significa estarmos aqui nesse exato momento. Ou seja, nós poderíamos resumir o tema do Salmo 15 como sendo a entrada no céu, o Salmo 16 como a própria ressurreição, nós morremos, mas não permanecemos na sepultura. E agora o Salmo 17, trazendo essa mensagem fenomenal daquilo que acontece exatamente na hora da nossa morte, mesmo ainda aguardando a ressurreição dos nossos olhos físicos, que vão estar na sepultura ainda, provavelmente os primeiros a serem comidos ou passarem por corrupção, tamanha a sua fragilidade, como nós veremos hoje nesse salmo também. Ou seja, o Salmo 17, pegando carona aí nos salmos anteriores, ele nos ensina que aquele que ressuscitou, ele nos faz desejar o céu e a satisfação da visão beatífica. Coloquem isso no vocabulário teológico de vocês agora. A visão beatífica. A visão beatífica não é só mais uma expressão dos acadêmicos teológicos, é uma expressão que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida diariamente. Mesmo que os nossos familiares ainda continuem colocando o carro deles no estacionamento, não continuem colocando o carro no estacionamento para nos aguardar ali no aeroporto. Nós vamos ver esse Salmo 17 em 3 partes bem claras. A primeira delas é a causa justa do crente nesta vida. A causa justa do crente nesta vida. Vejam aí comigo versículos 1 a 5 mais uma vez. O que significa isso? A causa justa do crente nesta vida. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Nós temos aqui, no início da oração de Davi, claramente declarado para nós aqui como sendo esse tipo de salmo, um salmo de oração, um salmo ainda de lamento, uma busca pelo Senhor por causa de uma causa justa. E aqui nós precisamos tomar cuidado com a importantíssima doutrina da depravação total. Nós devemos crer nessa doutrina, ela é fundamental para o entendimento correto da salvação e de tantas outras coisas na vida cristã, mas ela pode ser muito mal aplicada em nossas vidas. A doutrina da depravação total,
ela não nos ensina, por exemplo, que não existam causas justas em nossas vidas. Às vezes uma pessoa que de forma excessiva ou extrapolada, ao ensinar a depravação total, vai dizer assim: não há um justo nenhum sequer, por isso não há causas justas em nossas vidas. Parece que você é inocente, mas na verdade você deve sim ter feito alguma coisa para estar passando por isso. Tem um livro inteiro na Bíblia mostrando a má aplicação da depravação total na vida de Jó. Os seus amigos conselheiros, eles até começam bem. É o que nós ouviremos hoje à noite no sermão. Eles se sentam com Jó e não falam absolutamente nada, só sofrem com ele. Em termos de aconselhamento, isso é excelente. Mas quando eles abrem a boca, eles dizem para Jó, de forma bem resumida, eles acertam algumas vezes, Jó vai errar também várias vezes, mas no frigir dos ovos eles dizem: Jó, com certeza tem alguma coisa aí, mesmo que escondida, para Deus estar fazendo isso que Ele está fazendo com você. A doutrina da depravação total, ela sem dúvida alguma serve para destruir o orgulho do pecador. Quando estamos nos sentindo os tais, os espirituais, os acima de todos nesse sentido, a doutrina da depravação total vem e nos mostra quem nós realmente somos, mas ao mesmo tempo, ela não pode destruir a esperança da santificação. Nós somos pecadores sim, mas nós estamos sendo santificados. Isso vai ficar claro ainda aqui, nessa primeira parte do Salmo 17. Da mesma forma que Jó, meus irmãos, de uma maneira geral, ele era inocente em relação ao que os amigos colocavam, nós temos um outro exemplo, talvez mais claro, o exemplo de José. Em relação ao que aconteceu com ele lá no Egito, quando a mulher de Potifar vem até ele, nós sabemos claramente que ele vai para a cadeia de forma injusta. Ou seja, José, ele poderia, é claro que o salmo não existia ainda, mas José poderia orar esse salmo aqui, como Davi está orando. Ele podia lá da prisão dizer: Deus, olha para mim, a causa é justa. O Senhor me sonda, o Senhor me prova, os teus olhos veem com equidade. O Senhor sabe que eu não deveria estar na cadeia. Tanto é que depois ele sai e acontece tudo o que nós sabemos ali no livro de Gênesis. Sim, meus irmãos, mesmo pecadores, mesmo tendo sido concebidos em pecado, nós podemos ser inocentes em relação a questões de que nos acusam. É um cumprimento do 9º mandamento, nós sabermos, sim, como diante do Senhor buscar a causa justa e a manutenção da nossa reputação. Por que isso é importante nesse momento do Salmo, nos preparando para o final glorioso? É porque nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo de injustiça, nós estamos num mundo que talvez até a nossa própria consciência nos acuse falsamente, porque é isso que o diabo faz também. Então aqui nós estamos nos preparando para entender que enquanto vivermos, enquanto o Senhor não nos chamar por meio da morte, nós podemos e devemos consultar o travesseiro e perceber se somos inocentes ou não em relação àquela causa específica. Uma maneira maravilhosa de perceber isso, ligando também ao salmo dessa noite, ao sermão dessa noite, é aquilo que ele declara no versículo 1. Davi diz: a oração dele não procede de lábios fraudulentos
ou procede de lábios não fraudulentos. E mais à frente, ele vai falar que ele guarda a boca dele, no versículo 3, a minha boca não transgride. Ou seja, um excelente termômetro para percebermos se somos ou não inocentes em uma causa específica, é como vai a nossa boca, como vai o nosso testemunho, porque nós veremos hoje à noite, a boca sem dúvida alguma nos acusa de várias coisas, que muitas vezes para nós talvez não pareça nem sequer pecado. E aqui é interessante porque nós já vemos no início desse salmo, não apenas essa esperança bendita de que existem causas justas, falsas acusações, mas principalmente que esse salmo, ele esteve na boca do Senhor Jesus Cristo. Assim como todo o saltério, essa oração é de Davi, mas imaginem agora essa oração na boca de Jesus Cristo. Aqui, sem dúvida alguma, essas palavras se encaixam perfeitamente com ele. Davi aqui, o próprio Jó, José, eles jamais diriam que não tem pecado algum. Eles não se enquadram naquilo que lemos lá em 1 João capítulo 1. Eles não fazem de Deus mentiroso. Mas apenas em Jesus Cristo essas palavras se cumprem totalmente. E aqui nós vemos então a santificação, a satisfação na santificação. Olha aí os versos 4 e 5. A causa é justa, a boca de Davi demonstra isso, mas claramente ainda na boca de Jesus Cristo, e os versículos 4 e 5 são um resumo do que é a resposta do crente em relação a essa busca por livramento, numa causa justa. Ele fala: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento, os meus passos já fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Veja que a importância não apenas de orar pelo livramento, mas é um livramento que me ajuda, especialmente quando eu olho para a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, a caminhar cada vez mais em santidade. A minha boca não transgride e os meus pés não resvalam. Essa é a nossa satisfação na santificação. O caminho de fazer a lei de Deus, de cumprir a lei de Deus em todos os momentos da vida, traz satisfação. Mas você sabe que não é uma satisfação plena, mesmo que teologicamente apenas. Talvez experimentalmente ainda não, mas teologicamente você sabe que por mais que você busque incessantemente a santidade, a perfeição só vem na glória. Diferentemente do que João Wesley e outros ensinaram de forma errada, colocando um peso sobre a vida de crentes que eles não podiam carregar. Era, num certo sentido, um peso diferente do que os fariseus colocavam, mas percebam que se a teologia está errada, a busca por santificação também se torna. Existe satisfação nisso, mas satisfação plena só na glória. Esse é o primeiro ponto, e a primeira preparação para a satisfação plena lá no final. Qual é o segundo ponto agora, então? A proteção do crente nesta vida. A causa é justa, e a oração de Davi, então, é por proteção também. Não apenas o reconhecimento, a confirmação de Deus, o reto juiz, que consola o coração de Davi, do crente, dizendo: é isso mesmo, as acusações são falsas, descanse principalmente em Jesus Cristo. Mas agora uma proteção real. Olha aí os versículos 6 a 12. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras.
Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Ora, os versículos 10 a 12 aqui nos trazem essa imagem maravilhosa, perfeita, do que representavam os inimigos de Davi naquele momento. E veja então que não é uma ilustração meramente neotestamentária. Você sabe o que é o leão ao nosso derredor, procurando nos devorar. É Satanás. E aqui, essa imagem que Davi já havia trazido anos antes, que Tiago usa lá, é demonstrando a mesma questão. Esses inimigos de Davi, não sabíamos exatamente quem era, não sabemos exatamente qual é esse contexto aqui, eles eram servos de Satanás. Como o seu mestre, um leão querendo devorar, esses aqui, como leãozinhos espreitando de emboscada, Davi estava cercado. Davi não tinha qualquer esperança, senão o próprio Deus. E olha mais uma vez que interessante. Qual era uma característica desses inimigos servos de Satanás? O versículo 10 diz: falam com lábios insolentes. Providencialmente aqui nós temos o Salmo 17, precedendo o sermão de hoje à noite em Efésios, capítulo 4, que vai falar para nós em relação à linguagem corrupta. A linguagem que não deve estar nos nossos lábios. E aqui nós precisamos lembrar que quando nós falamos algo corrupto, isso é prática, isso é vida de inimigos de Deus, e não daqueles cuja causa é justa, principalmente por causa de Cristo. Se Satanás está ao nosso derredor com inimigos físicos ou talvez de outras maneiras, Davi nos ensina aqui a invocar a Deus e a pedir para que Ele nos mostre as maravilhas da sua bondade. Olha aí o versículo 7. No versículo 6 ele invoca, ele sabe que Deus responde e ele deixa claro: mostra as maravilhas da tua bondade. Meus irmãos, Deus nos deu olhos para que enxerguemos. Nós precisamos tomar cuidado também com aquele versículo que fala: nós andamos por fé e não por vista, porque às vezes, não enxergando algumas coisas, nós vivemos mais por algo espiritualizado demais e não tão real assim. A vida cristã, ela é plena de manifestações visíveis. Eu não estou aqui negando que a fé é por aquilo que não se vê. Eu só estou mostrando como nós podemos exagerar esse ponto. Como nós podemos transformar o evangelho em algo meramente efêmero, sem conteúdo. E a gente leu lá em 1 João, o que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. Jesus Cristo não era fantasmagórico, Ele assumiu carne, Ele era real. Você abraça aqueles que estão lhe esperando no aeroporto. Os apóstolos abraçaram Jesus. João, ele se encostou em Jesus, o discípulo amado. Deus nos deu sentidos, meus irmãos, para que nós vejamos as maravilhas da bondade dEle. Ele nos mostra isso diariamente, e muitas vezes isso nos passa despercebido.
A nossa oração, então, é para que Ele desvende os nossos olhos e nos mostre essas maravilhas, e vejamos os seus atributos, e vejamos a sua glória, e andemos ainda mais por fé, e não por vista. E assim, uma manifestação maravilhosa da bondade de Deus, você encontra nos versículos 8 e 9. Essa proteção. Já parou para pensar que muitas coisas que nós fazemos em relação à nossa proteção, elas não são usadas de fato? Por exemplo, a cerca elétrica, a câmera, tantas coisas que na verdade talvez nunca filmem um ladrão, nunca façam uma pessoa que está pulando o nosso muro tomar um choque. Talvez isso nunca aconteça, mas o fato de elas estarem ali, você está vendo, por mais que elas estejam desligadas, te dá uma sensação de segurança. E às vezes você precisa até investir muito dinheiro nisso. Ora, Davi usa aqui duas imagens, duas ilustrações a respeito de como Deus guarda os seus. A primeira delas nós até cantamos no Salmo 91, nesse salmo fica bem forte essa ideia de nos escondermos à sombra das asas de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque isso não é meramente uma metáfora, né? Qual é a ave que você imagina aqui? É uma galinha e os pintinhos assim? Jesus fala sobre isso, né? Como uma galinha queria recolher os seus de Israel debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Talvez você pense numa águia, né? Uma águia mais imponente, protegendo com suas asas grandes os seus filhotinhos, inclusive numa tentativa de voo, como as águias devem fazer. Mas eu quero que vocês tenham uma imagem ainda mais profunda do que é isso aqui. Não é à toa que a palavra de Deus, principalmente na antiga aliança, vai falar sobre o Espírito Santo usando a linguagem de uma ave. O Espírito Santo, ele retira Israel, o povo, no Êxodo, debaixo de suas asas. Em vários outros momentos nós temos relatos falando sobre isso, como isso aponta para o Espírito Santo, e isso nos leva a entender então lá no início, na criação, porque o Espírito Santo pairava por sobre as águas. A imagem é essa mesma, de uma ave, cuidando de tudo que ali ainda estava sem forma e vazia. E não é à toa que lá no batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo desce como que uma pomba, uma ave. O verdadeiro crente, que conhecia o Salmo 17 e tantos outros textos falando sobre isso, ele, pelo próprio Espírito Santo, perceberia essa questão. O Espírito Santo cuida de você e de mim. A gente estava falando sobre isso um dia desses. Sim, ele usa anjos. Nós não podemos ter medo de afirmar que os anjos nos guardam, apesar de não haver um anjo da guarda para cada um de nós, como falsamente o catolicismo romano quer ensinar. Você já viu um anjo? Eu vejo todo dia lá em casa um anjo. Não é nesse sentido. Você já viu um anjo? E você já pode ter sido auxiliado por um anjo, sem você saber. Você não precisa ficar aqui olhando para o culto, para ver se tem anjo subindo e descendo. Mas se nós estamos no céu, nós estamos celebrando já o culto a Deus, com anjos. Isso não é pentecostalismo ou neopentecostalismo, isso é a palavra de Deus nos mostrando o que significa o cuidado dele.
estar debaixo de suas asas, cuidado pelo Espírito Santo, rodeados de anjos para o nosso cuidado. E aí, para mim, a expressão mais sensacional aqui, que nós geralmente não tratamos tão profundamente. No início do versículo 8, guarda-me como menina dos olhos. E para nós, menina dos olhos passou a ser apenas uma forma romântica de falar a respeito daquilo que nos é precioso. Você fala do seu cônjuge como um anjo, ela é a menina dos seus olhos, ou seu filhinho, ou seus filhinhos, a menina dos olhos. Sem dúvida alguma, a mensagem se encaixa com isso, mas o que é a menina dos olhos? É fisicamente, não só a pupila em si, mas a íris do olho. É daí que vem a expressão. E aí você pensa assim, mas que expressão não tão romântica assim? Na verdade o pastor está tirando de mim a beleza dessa expressão. Pelo contrário, a íris do olho é uma das partes mais sensíveis e delicadas de todo o nosso corpo, responsável pela quantidade de luz que entra, para que possamos ver as coisas como elas realmente são. Fisicamente você não enxerga nada, na verdade, você enxerga só o reflexo da luz nos objetos, e a íris então é fundamental para que você assim enxergue. E o seu corpo protege a sua íris o tempo todo sem você perceber. Viu? Você piscou? É proteção. Tenta ficar sem piscar. Aquele desafio, né? Vamos ficar sem piscar. Você não aguenta. Porque a sua íris precisa ser protegida. E é assim que Deus nos protege. Em outras palavras, nós não aguentamos ficar sem a proteção de Deus, por mais que nós queiramos, ou na nossa falta de espiritualidade, busquemos a nossa proteção em outras coisas que não Deus. Ele insiste em nos proteger como a menina dos olhos. Davi está aqui usando o tempo todo essa linguagem para nos levar exatamente onde Ele quer que nós cheguemos. Satisfação da santificação é algo maravilhoso, mas não é pleno aqui. A satisfação da proteção talvez complemente isso um pouquinho, mas também não é suficiente. Da mesma forma que você sabe que sistema de segurança, cerca elétrica, o melhor alarme desse mundo não vão impedir que um ladrão entre na sua casa. A satisfação da proteção, ela não é completa. O carro do pai da Léo capotou. Ele e a esposa não morreram. Mas e se tivessem morrido? Deus estava com eles e deu o livramento, não morreram. Se tivessem morrido, Deus não estaria com eles? Nós somos frágeis. Talvez tão frágeis quanto a íris dos nossos olhos. E nós estamos propensos a morrer a qualquer momento. Nós já tratamos disso no Salmo 16. Muito pelo contrário. Deus está conosco no livramento do capotamento e Deus está com os seus no momento da sua morte. Isso nos leva ao nosso último ponto. A recompensa do crente naquela vida. Vou repetir os pontos aqui para vocês entenderem a ideia de Davi. A causa justa do crente nesta vida. A proteção do crente nesta vida é importante. Mas tudo isso nos apontando para a recompensa do crente naquela vida. Olha o contraste agora final que Davi faz nos versículos 13
a 15. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O contraste é claro. Mas se eu busco a causa justa, se eu busco proteção, não é porque eu estou me preocupando demais com esta vida, não, é porque você tem um equilíbrio perfeito, que só flui do Evangelho. Aqui, Davi declaradamente pede ao Senhor a destruição dos inimigos, mais uma vez, o bom uso da chamada oração imprecatória, livra o Senhor, livra a tua igreja, agora, não só no porvir, mas eu sei que até isso não é suficiente. Por quê? Aí ele mostra o contraste. O quinhão dos homens é desta vida. O próprio Deus, é Deus, quem enche o ventre deles de tesouros, que dá a eles muitos filhos, e dá tanta riqueza que eles até deixam herança para os filhos. Quem aqui não deseja isso? E é interessante que se você tem uma inclinação para o voto de pobreza e uma falsa espiritualidade, você vai dizer, eu pastor, eu não estou nem aí para as riquezas, eu não estou nem aí para a quantidade de filhos que eu tenho, e muito menos para a herança que eu vou deixar para eles, eu não me preocupo com essas coisas materiais. Primeiro que você provavelmente é um hipócrita. E segundo, se você realmente não se preocupar com essas coisas, você está errado. Coloca um advérbio aí. Você não deve se preocupar com essas coisas demasiadamente, ou como os ímpios se preocupam. Isso é o quinhão deles, é só o que eles têm. E só para deixar claro, se você não percebeu, Davi está falando que não é uma bênção apenas o ventre cheio de tesouros, como é uma bênção, um ventre cheio de filhos. Não ao mesmo tempo necessariamente, você não precisa ter quíntuplos, mas por que não 5 filhos? Por que não 6? Se ímpios são abençoados assim, quanto mais crentes não o são. E isso continua sendo então algo meramente provisório e não permanente. Voltando para o livro de Jó, eu acho fantástica essa conclusão, que não está declaradamente dada a nós, mas eu acho que é uma inferência perfeita. Vocês se lembram que Jó, ele começa muito bem, tudo é tirado dele, e o que acontece no final? Ele recebe o dobro. Mas quando você percebe lá, ele recebe no final o mesmo número de filhos que ele tinha no começo. A matemática é simples. Ele teve dobro de bois, teve o dobro dos bens, mas filhos ficou igual. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu concordei imediatamente, eu espero que vocês concordem também. Ele recebe o dobro de filhos. Porque os filhos que morreram antes, até mesmo pela intercessão dele como um pai piedoso, estavam garantidos no mesmo lugar para onde Davi iria. O próprio Jó, nós já mencionamos isso no Salmo 16, ele já faz uma profissão de fé dizendo, os meus olhos verão o meu Redentor.
É onde ele esperava que os seus filhos estivessem. E ali ele recebe o mesmo número em vida, porque já era o dobro. Os nossos filhos, pela graça de Deus, recebem essa promessa maravilhosa, e nós devemos trabalhar duro para que isso seja de fato confirmado pelo Senhor. Com certeza isso depende só dele e da sua soberania, e ele nos dá o privilégio de, em fidelidade, fazermos a nossa parte. O contraste aqui então agora nos aponta para essa ideia: tudo isso é bênção. Quem pensa diferente disso não entende o que é bênção material, física, visível de Deus, sim. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente, porque vai passar. A concupiscência dos olhos, ela vai passar. Porque a gente consegue transformar tesouro, filhos, herança em ídolos, e isso não é bênção alguma. O que é que nos ajuda então a experimentar o fruto da causa justa, o fruto da proteção e a recompensa que é plena e final e garantida? Você já viu aquela propaganda ou o próprio produto dizendo satisfação garantida? Você já se decepcionou com algum produto? Com certeza. Mas aqui você tem satisfação garantida. Só que às vezes a gente não quer essa satisfação. Porque essa satisfação aqui do versículo 15, ela exige algo. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aqui sim, nós testamos a nossa espiritualidade. A gente estava participando de um evento agora para homens, ali em Aldeia, num acampamento. Aí você sabe, né, que nesse acampamento de homens tem os desafios do macho de verdade, daquele que é másculo. E aí o Tito foi desafiar um pequenininho a andar numa prancha lá super perigosa, de madeira assim e tal. Como a mãe não estava lá, ele andava, né? Porque o pai queria ver, e tal. E aí, para desafiar o pequenininho, o que ele diz? Você tem medo de morrer? E o pequenininho, não! Vai andar na prancha. Agora para os machos aqui e para as senhoritas e senhoras, vocês têm medo de morrer? Como vai a sua espiritualidade nesse sentido? O quanto os seus pés estão fincados nesse chão aqui e não conseguem observar absolutamente nada lá do porvir? Esse extremo oposto é muito perigoso também. Esse texto, ele está nos ensinando que se a gente só olha para lá, a gente quase que fica levitando, né? Vivendo num mundo assim, de utopia, um mundo falso, de espiritualidade falsa. Só que se a gente só olha para cá, a gente vive também uma ilusão, com tesouros, filhos, herança, tudo que apodrece. Davi está nos ensinando, Davi não tinha 1 João 3 que nós lemos. Ele ensina que na hora da morte, da qual nós não precisamos ter medo algum, e mesmo assim sermos cautelosos, nos protegermos, buscarmos as bênçãos da causa justa. Na hora da nossa morte, nós
veremos a Jesus Cristo. Você está entendendo que essa mensagem não é só para lá ou só para cá, ela é para ambos os momentos? Que agora no culto solene, principalmente, além de todas as outras bênçãos, a bondade do Senhor que Ele manifesta ao nosso redor, aqui nós já vemos a Cristo. Sim, isso depende de muita preparação, de entendimento do que significa a glória do Senhor nesse lugar, para ser já vista por nós e ainda mais desejada. Só que ainda assim, isso é incomparável, porque nós veremos mesmo. E aqui isso já seria suficiente para os irmãos entenderem aquilo que começaram a ver um pouquinho na semana passada, a partir do segundo mandamento em relação a culto. As imagens que nós fazemos da segunda pessoa da Trindade, elas nos atrapalham a desejar isso aqui. Elas nos atrapalham a querer, com expectativa, ver a segunda pessoa da Trindade com os nossos próprios olhos. Não tem como ter medo de morrer. E nem necessariamente morrer antes da hora. É um equilíbrio perfeito. Viva a sua vida com a perspectiva da visão beatífica. Por favor, vão para casa e estudem e se discipulem sobre a visão beatífica, algo que faz parte da Igreja de Cristo há séculos, eu diria desde pelo menos o Salmo 17, e que para nós passa despercebida, porque nós preferimos olhar apenas para aquilo que a nossa íris física consegue captar. Bem simples. A morte de Davi significaria que ele contemplaria a face de Jesus Cristo, a face do Messias para ele, a face de Javé. Você consegue imaginar isso? Tem uma música, que não sei se já foi traduzida para o português, I can only imagine, eu só posso imaginar. Tem até um filme legal, muito bom, que vocês podem assistir em família, sobre a composição dessa música, sobre a banda, né, que fez essa música e tal, muito, muito bom o filme. E a música fala exatamente isso, eu só posso imaginar. A gente vai estar com o Senhor. Se eu fico empolgado ao encontrar uma pessoa no aeroporto me esperando ali, imagina o Senhor te esperando. A música fala, eu não sei se eu vou ficar de joelhos, eu não sei se eu vou ficar de pé, e a nossa imaginação pode voar aqui, porque a Bíblia não diz, eu não sei se eu vou te abraçar, eu não sei se eu vou ficar me tremendo todo. Nós vamos ver a pessoa bendita do nosso Salvador, e aí ele complementa, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, satisfação garantida, plena. Não é semelhança porque nós seremos deuses, não. É semelhança porque aquele ali que a gente vai estar vendo é sem pecado, tem um corpo. E nós seremos daquele jeito, sem pecado, sem corpo. Não vai precisar mais de segurança. A segurança está completa. Não vai precisar mais de causa justa. A justiça dele, é na justiça que nós contemplaremos tudo isso. E como é que a gente pode realmente ficar sem desejar isso em primeiro lugar?
Eu repito, eu quero insistir nisso. Não é só lá, já é agora. Já é agora. Na causa justa do crente nesta vida, na proteção do crente nesta vida, mas principalmente na recompensa do crente naquela vida. Nós mencionamos isso há algumas semanas na nossa reunião de oração. Nós estamos tratando ali, ou estávamos tratando da visão de Isaías, lá em Isaías 6, quando ele vê Adonai, e a gente já começou a introduzir essa questão da visão beatífica, e nós nos lembramos lá daquele testemunho da compositora de hinos, Fanny Crosby, que com 6 semanas de vida, a sua delicada íris é tirada dela, por um erro médico. 6 semanas de vida. Você cuida da íris, da Lia, do pequeno Miguel, do Bernardo. Vocês cuidam da íris desses bebezinhos. 6 semanas ela perde a íris. E aí um belo dia, como diz a lenda, que na verdade é um testemunho verdadeiro, uma pessoa comentando, olhando Fanny Crosby tocando ou compondo, aí alguém comenta assim: que pena, uma mulher tão talentosa, e Deus não deu a ela o dom da visão. E ela ouve aquilo e diz assim: se eu pudesse, eu teria nascido cega, para que a minha primeira visão de todas, na hora da minha morte, fosse o Senhor Jesus Cristo. É esse desejo que o Senhor Deus precisa continuar colocando em nossos corações, e que os nossos filhinhos então possam desejar também exatamente isso. Não as imagens de livros didáticos, mas a imagem perfeita e plena, satisfação garantida da segunda pessoa da Trindade, em corpo e espírito, com quem viveremos eternamente. Vamos orar. Senhor Deus, inconscientemente nós protegemos mais a íris dos nossos olhos do que a nossa alma. O nosso corpo não deixa de piscar, Senhor, durante o dia todo, mas nós deixamos de te buscar. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por uma palavra como essa, que nos faz voltar à realidade, nos faz voltar àquilo que a Bíblia chama de o primeiro amor, um desejo indescritível de querer estar contigo, sabendo dos nossos afazeres e responsabilidades aqui. Nos dá esse equilíbrio, ó Deus, de crentes que sabem que morrer é lucro, mas que viver também é importante por causa daquilo que o Senhor tem para nós, em especial na manifestação do teu evangelho a outras pessoas, para que a íris dos seus olhos sejam também abertas, para que elas contemplem Jesus Cristo, não só lá, mas agora também, e assim garantindo a visão eterna desse Salvador bendito. Obrigado pelo Salmo 17, nos ajuda a aplicá-lo em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez e cantemos o restante do Salmo 91.
versículos 11 a 16, nos preparando para a ceia do Senhor. Tua tenda nenhuma praga chegará, pois ordens Deus dará, a teu respeito aos anjos seus dará, de te guardarem Deus dará, em todo teu caminhar aqui te susterão os anjos nas suas mãos, e em pedra alguma de tropeçar, leão, serpente pisarás, tu calcarás, sim, serpente e leão, sob teus pés tu hás de os pisar, tu calcarás, sim, serpente e leão, sob teus pés tu hás de os pisar. Porque a mim se apegou com amor, livrá-lo-ei e a salvo pô-lo-ei, porque meu nome ele já conheceu, então a mim invocará. Portanto eu lhe responderei, com ele na angústia eu estarei, livrá-lo-ei e o glorificarei, em sua angústia eu estarei. Com longos dias saciá-lo-ei, e a minha salvação lhe mostrarei. Com longos dias saciá-lo-ei, e a minha salvação lhe mostrarei. Amém. Podeis assentar. E abramos nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 22. Marcos 14, a partir do versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Deus se preocupa tanto com os nossos sentidos, que Ele nos dá a ceia do Senhor. A Bíblia fala que o principal sentido do crente é a audição. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra. Mas isso não exclui tato, visão, olfato. Nós lemos lá em 1 João como os discípulos de fato tocaram, viram, ouviram, certamente sentiram o cheiro do Salvador. E nós não temos esse privilégio agora, teremos lá, com a visão beatífica, mas Ele deixa para nós um pão e o vinho, para nós vermos, para nós tocarmos, para nós sentirmos o cheiro e o próprio paladar. É Ele quem decide isso, meus irmãos, não sou eu. Talvez com a sua criatividade você pensaria em outra coisa. E como nós veremos na nossa classe de escola dominical, talvez esteja aí o nosso problema, nós imaginamos demais. E vãs imaginações
não satisfazem. Por isso, nesse momento, ao tomar dessa ceia, veja o pão, sinta o pão, cheire o pão, tenha um paladar. Ajuda quando o pão é bom, né? E isso é Cristo. É Cristo. O pão não precisa deixar de ser pão, o vinho não precisa magicalmente virar sangue. E nessa simplicidade real, nós temos um banquete celestial. Aí se encaixa perfeitamente. Nós experimentamos o sacramento pela fé e não por vista. E treinar os nossos filhinhos, para o mais cedo possível, breve possível, participar também do Senhor Jesus Cristo de forma plena. Essa mesa é para todos aqueles que anseiam a visão beatífica. E ansiar a visão beatífica significa que você corre para ser membro de uma igreja, para fazer parte daquela comunidade que junta está caminhando para a visão beatífica. E se nessa comunidade você tem plena comunhão, não está afastado da mesa, essa mesa então é para você. Hoje não temos ninguém nos visitando. Glorioso poder tomar a ceia com pessoas que são de outras tradições cristãs até. Estava falando como nesse acampamento de homens que a gente foi, várias tradições cristãs manifestadas ali. Muito bom isso, glorioso, mas ao mesmo tempo você fica pensando, por que tanta divisão? Por que tanta denominação? Isso mostra um pouquinho o nosso orgulho em relação a várias questões que mais nos dividem do que nos aproximam. Por isso nós vamos fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez ali, claro que historicamente distinto, estamos seguindo o modelo dele, e partindo o pão, e tomando do vinho, vamos orar para que esses elementos sejam usados de forma digna. Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver o pão, sentir o pão, saborear o vinho, sentir o vinho, não como mero pão ou vinho, mas como corpo e sangue de Jesus Cristo. Ajuda-nos a continuar caminhando, sem que nossas bocas transgridam e os nossos pés resvalem. E quando isso acontecer, nos faz chegar ao arrependimento, nos levanta e nos ajuda a querer desejar aquele momento em que não haverá mais isso, e continuaremos celebrando com o Senhor eternamente. Separa o pão e o vinho para esse momento sagrado, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, amém. Então naquele dia ele tomou o pão e tendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, tomai dele todos e comei, fazei isto em memória de mim. Participemos agora do primeiro elemento, o corpo de Cristo.
Disse Jesus: tomai dele todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Saboreemos a Cristo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Esse é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus Cristo, derramado em favor de muitos. Tomemos agora o segundo elemento, o sangue de Jesus. Disse Jesus: bebei dele todos, saboreemos a Cristo. Fiquemos de pé e cantemos o Salmo 114. Os irmãos ouviram semana passada e cantaram também. Esse é o salmo que fala da nossa salvação, o êxodo do pecado. Cantemos ao Senhor. Saiu do Egito, de um povo de uma língua estranha. Judá se fez seu santuário, tornou-se o seu domínio Israel. O mar viu isso e retirou-se, e as águas do Jordão voltaram, saltaram montes e colinas, ficaram quais carneiros a pular. Ó mar, o que tens que estás a fugir, e tu, ó Jordão, a voltar? Colinas e montes, por que saltais, tais como os cordeiros que em rebanho estão? Diante do Deus de Jacó, pois, ó terra, treme em sua presença, pois converteu a rocha em águas, e o seixo se tornou manancial. Eis a nossa salvação.
Recebam a bênção desse Deus bendito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o consolo, a comunhão e a visão beatífica no Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória. Amém. Vamos nos assentar, passar alguns instantes em oração silenciosa e logo em seguida ouviremos alguns avisos.